Bem, continuando, vamos falar sobre átomo e elementos químicos. Antes de falar sobre elementos químicos, eu preciso ainda explicar com mais detalhes o que seria o átomo, tá? Aí para isso eu vou ter que desenhar. Aí vou começar desenhando o núcleo. O núcleo, ele é formado por prótons e nêutrons, tá? Vou pegar aqui algumas bolinhas. Deixa eu ver aqui. Acho que dessa cor já tá bom. Então esses aqui, os azuis, eu vou considerar como prótons, tá? E vou fazer agora os nêutrons. Aí os nêutrons eu vou fazer de verde. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Um aqui. Um aqui. Vou botar mais um aqui. Tá bom. Tá. Outro. Um nêutron. Deixa eu ver mais o que. Tá. Aí, o que acontece? Então, deixa eu até colocar uma legenda aqui para vocês lembrarem. Legenda. Na legenda, eu vou dizer que o que está de verde é nêutron. O que está de azul, e agora eu não lembro qual foi o azul, acho que foi esse. E não foi não. Foi esse aqui, um azul mais escuro. O azul são prótons. E aí tem uma coisa interessante. Aquele. Aí para isso eu vou usar um compasso. Que aí eu consigo desenhar melhor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu montar aqui, que aí vocês visualizam. E já vão aprendendo também a como usar um compasso, que é sempre bom lá na matemática quando vocês forem fazer geometria. Sempre bom ali poder desenhar. Tá, vou fazer aqui uma órbita, né? Um nível de energia. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá meio estranho esse compasso, mas vamos continuar. Opa! Esse compasso tá meio estranho. Vamos ver aqui. Tá. Tá, deu para quebrar o galho. Eu tenho aqui essa órbita aqui por onde vai ficar passando o elétron, tá? E aí não é só uma, tem várias. Deixa eu até botar outra aqui. E o problema é que vai pegar a legenda, né? Aí complica, mas tá tranquilo. A gente dá um jeito. Aqui, esse ficou melhor. Tá, então aqui tem outro. Vou botar um outro átomo aqui. Vou aproveitar, vou deixar logo, até mais um átomo aqui logo, que eu não preciso fazer outra órbita. E aí tem um detalhe, o número de nêutrons, o número de prótons, quer dizer, tem que ser igual ao número de nêutrons, tá? Só para entender
o que é um átomo. Isso aqui é o vermelho é um elétron. Tá? Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de nêutrons. Aqui tem uma bolinha azul, duas bolinhas azuis, três bolinhas azuis. Então, tem que ter 3 bolinhas vermelhas. Tá? Isso, resumidamente, é um átomo. Ok? E aí, tem umas regrinhas. Tá? As regrinhas dizem o seguinte, que ele tem... O átomo tem um número de massa. Número de massa, ele tem um valor de massa. Ele tem uma massa, tá? Número de massa. Tá? Aí eu vou representar com a letra A. Eu ia botar Z, mas não, é a letra A. Letra A. Mais o que eu tenho que falar? O número de prótons. O número de prótons. Aí eu represento com a letra P. Número de nêutrons. Deixa eu colocar o acento que eu esqueci. Número de nêutrons. Represento com a letra N. Tá? Deixa eu ver mais o que. Tá. E tem uma regra. Existe também o número atômico. Tá? O número atômico eu vou colocar aqui. Não, vou escrever aqui do lado. Número atômico. Aí ele é representado pela letra Z. E tem um detalhe. Eu vou colocar de laranja para não confundir. Tá? O número atômico tem que ser... Geralmente é igual... Não, tem que ser igual ao número de prótons. Tá? Número de prótons igual ao número atômico. Número de prótons igual ao número atômico. Ok. Deixa eu ver mais o que eu posso falar para vocês. Tem uma fórmula. A fórmula é a seguinte. O número de prótons mais o número de nêutrons é igual ao número da massa. Tá? Então, temos aí essa fórmula, que ela ajuda bastante. Tá bom? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Eu acho que agora que eu já mostrei para vocês um átomo, já mostrei como que é um átomo, acho que eu já posso falar sobre elementos químicos. Cara, elementos químicos é o seguinte. Aqui. Vou colocar aqui. Elemento químico. Elemento químico, cara, não é nada mais que um conjunto de átomos com Z igual. Como assim? Elemento químico é um conjunto de átomos com número atômico, número atômico igual, tá? Ou número de prótons igual, ok? Por exemplo, aí eu já vou ter que usar a tabela periódica para vocês, tá? Na tabela periódica,
a gente coloca os elementos químicos, tá? É óbvio que eu não vou deixar assim para vocês. Vou deixar aqui assim. Aí, essa tabela periódica, ela tem vários elementos químicos, tá? Só que aí eu vou usar, vou pegar um aqui, vou usar esse, deixa eu ver, não, vou usar esse aqui, ó. Vou usar esse carinha aqui, tá? HE, e aqui tem um 2. O que isso significa? Significa o seguinte, deixa eu botar aqui. HE. Deixa eu aproveitar e até tirar aqui a tabela. Aí já ajuda. HE. O que significa HE? Deixa eu subir aqui. Jogar mais luz. Tá. HE significa hélio. Tá? É um elemento químico que existe aqui no planeta Terra. Quer um exemplo? Aqueles balões, né? Aquelas bexigas, né? De aniversário que fica voando, que você compra, as crianças compram na rua, quando vão para o parque, fica brincando. Aquelas bexigas são infladas com gás hélio, ok? Então, essa é uma das várias utilidades do hélio. Então, o hélio, ele tem uma característica que é o seguinte: ele tem número atômico, que é o Z, igual a 2. O que isso significa? Significa que ele tem dois prótons no seu núcleo, tá? Então, o número atômico dele é 2. É assim que funciona. Ok? Então, vou pegar outro exemplo, o H. O que significa esse H? Significa hidrogênio. Hidrogênio, tá? Qual é o número atômico dele? O número atômico do H é 1, tá? Isso tá dito lá na tabela periódica, tá? Não sou eu que estou dizendo, é 1, não, tá na tabela. Eu consultei a tabela e lá tá dizendo que o número atômico do hidrogênio é 1, tá? Então, o que é o elemento químico? São átomos que possuem o mesmo número atômico. Tá? É o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. E aí, deixa eu pegar um último exemplo aqui, só para vocês entenderem. Tá. Cl. Se bem que aqui não tem mais espaço. Eu vou botar aqui. Cl. O que significa Cl? Significa cloro, tá? Cloro, vocês já devem ter ouvido falar, né? A mãe, o pai, né, quando vai limpar a casa ou alguma outra coisa, às vezes usa cloro, né? Então, cloro é um elemento químico que também... Todos esses elementos químicos da tabela existem no planeta Terra, tá bom? Aí só para ficar bem definido isso aí. Então, o cloro, qual é o número atômico dele? Se eu procurar na tabela, o número atômico dele é 17. Ou seja, ele tem 17 prótons no núcleo. Ele tem 17 bolinhas verdes, como essa aqui no núcleo, e deve ter uns 17 elétrons na eletrosfera, né?
nessas camadas aí, nessas órbitas, ok? Então, isso é elemento químico e isso aqui é átomo, para vocês entenderem. Só mais um último detalhe, que é com relação a essas letras aqui, tá? Um detalhezinho. A primeira letra é sempre maiúscula, tá? E a segunda, se tiver, é minúscula. No caso do hélio, aqui ó, o E minúsculo, e no caso do cloro, o L minúsculo. O hidrogênio, eles só usaram como símbolo a letra H. Então, tá tranquilo. Não precisa usar nenhuma outra letra. Mas a primeira letra é sempre maiúscula e a segunda é sempre minúscula, tá bom? Então, isso são átomos e isso são elementos químicos. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Se você viu alguma irregularidade, pode também falar nos comentários, mas não esquece de citar a referência bibliográfica para eu colocar na errata. Valeu? Até mais.